noite. Nós já começamos, quem participou do Perguntas e Respostas, nós já começamos a falar um pouco do tema, né, mediante duas perguntas que foram feitas. Como já falou, né, o Eurípides já acabou de falar, o mês de setembro, ele marca de fato um movimento, né, um movimento internacional. Por muitos anos foi um período, setembro amarelo, voltado muito para a questão da discussão do suicídio, e de uns anos para cá mudou-se um pouco o prisma da discussão. A discussão hoje é valorização da vida, né? Desfocou um pouco do suicídio propriamente dito, para que a gente possa falar de vida, para que a gente possa falar da qualificação da vida e, por consequência, impactar no número de suicídios que a gente tem em todo o mundo, tá? A gente vai começar então esse mês, é a primeira palestra do mês, como Eurípides falou. A maioria das casas espíritas em todo o Brasil tentam trabalhar esse tema em setembro. Eu sou uma profissional da saúde mental e nós também, nos nossos locais de trabalho, é um período em que a gente coloca lacinho amarelo, a gente tenta discutir isso nos ambientes de trabalho, que é um mês que de fato marca a necessidade da gente discutir como qualificar a vida das pessoas e impactar no número de autoextermínios que a gente tem, tá? Os números são alarmantes. A gente tem mais ou menos a cada 40 segundos a gente tem um suicídio no mundo. São 800 mil pessoas que suicidam anualmente. É um número enorme. E nós temos que pensar que que foi uma das perguntas que eu respondi, quando a gente fala de um suicida, a gente está falando de um entorno de no mínimo 6 pessoas. Esse sujeito que suicidou, ele tem amigos, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem filhos, ele tem irmãos, né? Então, o impacto de um suicídio, ele gera, por isso que a gente fala de uma epidemia, né? É uma coisa alarmante esse número, né? É um número expressivo e um número que compromete a saúde de um grande número de pessoas envolvidas. Em função disso mesmo, ele é um problema de saúde pública. Hoje, né, a saúde pública consegue falar claramente sobre isso e consegue pensar em ações que pudessem impactar de fato nesse número. Eu trouxe o boletim epidemiológico, a gente não vai entrar nisso muito, né? Esse aqui é uma casa espírita, a gente vai estar discutindo outras questões do suicídio, mas é importante a gente entender onde nós estamos, nosso país. A gente tem um boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde ele lança anualmente, e a gente tem um de 2021, bem fresquinho, né? Que mostra para a gente uma preocupação da saúde pública em função do aumento expressivo das tentativas e dos suicídios que vem acontecendo ao longo dos anos, tá? A gente teve um aumento enorme de 2010 para 2019. Essa última década foi uma década muito importante em relação ao número expressivamente maior do que a gente teve na década anterior, tá? Os resultados demonstram um aumento consistente nas taxas de mortalidade por suicídio nos últimos 10 anos. E o que tem nos preocupado muito, nós profissionais da saúde, é o número expressivo de tentativas e de suicídios de crianças e adolescentes. Eu sou formada há mais de 30 anos e quando eu estudei, no início da minha carreira, a gente nunca ouvia falar de crianças que suicidaram ou de adolescentes de 12, 13 anos que suicidaram. E hoje já faz parte da nossa prática profissional um número expressivo de crianças e adolescentes que cometem ou que tentam, tá? Então a gente tem um número expressivo. E outra coisa que tem acontecido, que tem nos preocupado muito, são as lesões autoprovocadas. Hoje existe um negócio que chama cut. As crianças, os adolescentes se cortam
cortam os braços, cortam as pernas, né? Alguns cortes importantes. E é uma outra preocupação, o que que leva, né, uma criança, um adolescente ou um jovem adulto a se cortar, a se autolesar, e é um número expressivo também que tem assustado, nos assustado, principalmente na última década, tá? Então a gente tem, né, um número expressivo de jovens, a gente sabe que hoje já é a quarta causa de suicídio, de morte em jovens é o suicídio. Então essa fase, essa parte inicial, esse boletim epidemiológico é só para a gente né, constatar o que a espiritualidade já vinha falando conosco, né? Desse número excessivo e importante e considerável de suicídios nas últimas décadas, tá? E aí o suicídio, ele nada mais é do que o autoextermínio, né? Do que você provocar a sua própria morte. E tem um filósofo que chama Durkheim, que ele fala que tem 3 tipos de suicídio: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o anômico, né? O egoísta é exatamente o que a gente vai falar um pouco dessa falta de pertencimento, né? A pessoa ela acaba se sentindo tão só, tão isolada, não consegue pertencer a uma família, a um contexto, e aí Durkheim chama esse suicídio de egoísta. O altruísta, né, que é essa coisa toda que a gente vê principalmente no Oriente, esses homem-bombas, essas pessoas que se matam em função de um ideal, seja um ideal político, seja um ideal religioso, uma falta de flexibilidade, um fanatismo muito grande. E o anômico, que é uma falta, como se essas pessoas estivessem soltas, né? Que elas não tivessem aí uma direção social. E aí a gente fica pensando nesse último, nos refugiados. O que é ser refugiado? Né? O que é você sair do seu país, como a gente tem visto hoje na Ucrânia, você abandona sua casa, o seu trabalho, a sua vida, a sua língua, a sua moeda, e passa a viver num outro contexto completamente diferente. Né? Não estou justificando que isso seria, mas é o que o Durkheim fala, é uma anomia, não tem pega, não tem nada ali que justifique a sua existência. Tá? Isso do ponto de vista da filosofia. A gente tem 2 tipos de suicídio, que seria o direto, quando de fato a pessoa ela faz um ato consciente, ela planeja a sua morte, e o indireto, que são hábitos e comportamentos nocivos ao longo do tempo, né? Desvalorizando esse corpo, desvalorizando a sua saúde, desvalorizando a vida, né? E aí, eu sou uma profissional da saúde mental, a gente tem que pensar que o suicídio, né? A gente vai falar um pouco depois da doutrina, obviamente, a gente está numa casa espírita, mas para nós da saúde, o suicídio trata-se de uma urgência subjetiva, é uma urgência psíquica. Essa pessoa está desesperada, ela está mal. Com certeza ela está muito mal, né? E é uma dor intensa, é uma dor psíquica intensa, é um sofrimento psíquico intenso, né? E aí a pessoa vai apresentar alguns sinais e sintomas. Ela começa a perder os interesses pela vida, né? Ela perde o prazer pela vida, a gente chama isso de anedonia, ela perde o prazer de viver, ela perde o interesse pela vida, ela entra no desamparo, no desalento, numa desesperança que leva ao desespero, né? E ela começa a ruminar ideias de ruína. Eu falei agora mesmo, perguntas e respostas, o poder que nosso pensamento tem, tanto para criar quanto para destruir. Tanto pensamentos positivos, criadores, como pensamentos negativos, destruidores. E essa pessoa começa a ruminar mesmo, né? Igual de vaca que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela começa a ruminar pensamentos de ruína,
de desesperança, de menos-valia, de desalento. E aí, de fato, ela não consegue ver, né, uma saída. E uma coisa muito comum nessas pessoas é uma rigidez. Ela não consegue ter uma flexibilidade de pensar que existem outras opções. Ela se torna uma pessoa extremamente rígida naquilo que ela pensa e naquilo que ela acredita. E dentro dessa rigidez, desse desespero, desse desalento, dessa desesperança, ela não vê outra saída que não a morte. E aí a gente tem, obviamente, a gente tem fatores que são protetivos e a gente tem fatores desencadeantes. O que me protege para que eu não entre em desalento, em desesperança, em desespero? Tem alguns fatores que me protegem disso. Um dos fatores, suporte familiar. Nós sabemos que uma família, né, com esse amparo afetivo, ele é extremamente protetivo para essa pessoa. Laços afetivos sociais. E o que a gente fala, Durkheim fala disso, o que é pertencimento? Eu pertenço a um grupo familiar, eu pertenço a um grupo social, eu pertenço a um grupo religioso. Esse pertencimento, onde a afetividade vai permeando as relações, isso me protege, porque isso vai aumentar a minha autoestima, a minha esperança, isso vai qualificar a minha vida, né? Estabilidade emocional, nós temos que ser, Sérgio falou agora mesmo, né? A gente sofre mesmo. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui numa escola, é um processo pedagógico, e processo pedagógico tem prova, né? Eu sou professora, não tem como, você tem que ter prova, né? Então as provas estão aí. Então eu tenho que ter a flexibilidade e a resiliência para compreender as adversidades da vida. Ser flexível mesmo, né? Estabilidade social e política. Nós sabemos que quando Durkheim fala daquela anomia, né? Mas quando eu tenho uma sociedade mais ou menos organizada, isso dá uma estabilidade para a pessoa. E o último, e eu diria um dos mais importantes, o vínculo religioso. A religião, a espiritualidade dessa pessoa, né? Os vínculos religiosos, eles são extremamente protetivos para a nossa qualificação da nossa vida e para a prevenção desse ato extremo que é o suicídio. Da mesma forma que eu tenho fatores que me protegem, eu tenho fatores que desencadeiam a minha sensação de menos-valia, de menos pertencimento, que infla as minhas ideias de ruína, que são falta de pertencimento familiar e social. Eu não consigo me pertencer, eu não consigo. E isso não quer dizer que não exista a família. A gente tem pessoas que têm pai, mãe, irmãos, amigos, mas ele não consegue pertencer, ele não se permite pertencer a esse grupo afetivo. Falta de perspectiva e desamparo social. Falta ou pouco recurso internos psíquicos. Agora virou uma onda grande de trabalho nosso que a gente sempre fala assim, poucos recursos internos. A gente tem que estar tendo muito adolescente com poucos recursos internos para lidar com as frustrações do dia a dia, para lidar com os problemas do dia a dia, né? São pessoas com pouca flexibilidade e resiliência. Doenças mentais, nós não podemos negar que muitas vezes a pessoa pensa no autoextermínio a partir de uma doença de fato. Essa pessoa está deprimida de fato e é uma pessoa que precisa de auxílio psiquiátrico, psicológico, medicamentoso. Ela de fato está doente. E a depressão é uma doença que causa toda essa sensação de menos-valia
É uma sensação de fato que faz com que a pessoa não encontre objetivo de vida, né? Por isso é uma doença que precisa ser tratada. E uma das coisas mais importantes hoje que a gente tem em termos de saúde pública, a depressão hoje, ela é a doença mais incapacitante da América Latina. Nunca tivemos tantos casos de depressão grave, né? Então, a depressão é uma luta diária dessa pessoa para viver mais um dia, né? Então, é preocupante e é uma doença que precisa ser tratada sim, com medicação e com, né, uma equipe para que a pessoa consiga de fato mudar esse humor. Momento de desespero, arrependimento de condutas errôneas. Muitas vezes a ideia do autoextermínio ela vem a partir de uma dificuldade de se perdoar. Acabamos de responder aqui agora mesmo, todos nós erramos. Uns erros maiores, uns erros menores, mas todos nós erramos quase que todos os dias. E uma das dificuldades da pessoa que se automutile, se autoagride, é exatamente a dificuldade de se perdoar. Tá? Grave crise financeira ou doenças, pouca resiliência, decepções afetivas, baixa autoestima, ideia de reencontro no caso de perda de entes queridos, a gente vê isso, a gente acha que é pouco, a gente vê tentativas de autoextermínio, a pessoa acreditando que ela vai reencontrar um ente querido que morreu por morte natural. É uma das, né, das tentativas são a partir disso. Radicalismo em qualquer sentido, seja religioso, político, idealista, né? Que é o que eu falei dos homem-bomba, esse radicalismo é um fator que pode desencadear essa cultura que eu posso me sacrificar em função de um bem maior, de uma política, de um fanatismo, né? Isso pode desencadear um número maior de autoextermínio. E aí, nessa parte, ela é importante a gente falar, porque é uma epidemia. O tema da minha palestra é exatamente esse, né? E é uma epidemia. É preocupante e nós precisamos qualificar a vida, principalmente das nossas crianças e adolescentes, para que a gente consiga impactar nesses números. Leonardo Boff fala uma coisa muito interessante que é viver movimento. Se está parado, tem alguma coisa errada, né? A vida pulsa. E ela pulsa e o tempo todo, né? O próprio organismo, ele tem todo esse pulsar, coração tum-tum, né? Aquela coisa toda, porque pulsa, a vida pulsa e a vida exige movimento. O que acontece com o deprimido? Uma das primeiras coisas que o deprimido perde: movimento. Ele perde o interesse pelas coisas. Ele não quer sair da cama mais, ele não quer passear mais, ele não quer visitar ninguém, ele não quer ir no mercado, ele começa a ficar parado, né? E Leonardo Boff fala isso. Viver é movimento, é movimentar, é uma coisa dinâmica. E aí, para a gente pensar na valorização da vida, eu tenho dois movimentos. Ou eu tenho um movimento de aproximação ou de afastamento. Eu não falei de pertencimento. Para que eu possa pertencer, eu preciso aproximar. E aí eu tenho um movimento de aproximação, que é envolver, pertencer, que é o pertencer a uma família, pertencer a um grupo social, que é o pertencer a uma casa espírita, que é o pertencer a um grupo afetivo de amigos, que é o me pertencer no meu trabalho, que é o ter prazer numa conversa, que eu ter prazer em ler um bom livro, em ouvir uma música, que eu me envolva com coisas que me deem vida e me deem movimento. O outro movimento é um movimento de afastamento, de isolamento. Todas as vezes que a pessoa começa a se deprimir, é isso que ela faz. Ela afasta,
fica calada, isolada. E aí a gente vai vendo que o movimento da pessoa que pode vir a tentar um suicídio, ele começa ao longo do tempo, no seu cotidiano, assim. Um movimento de não mais pertencer, de não mais se envolver. E aí a gente vai vendo pessoas que ao longo da trajetória da vida dela vão se afastando, afastando afetivamente, socialmente, né? E isso é um indicador importante para a gente pensar em relação a essa pessoa. E aí, enquanto, né, profissionais da saúde, a gente precisa abordar essas pessoas que estão se afastando, estão se isolando, não estão vivendo a questão do pertencimento. E aí, a gente tem no serviço público, a gente tem um negócio que chama RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que tem o CAPS, onde eu trabalhei 26 anos, que é um lugar que pode ser um lugar de escuta desse sofrimento. E a gente tem o CVV, que é desde 62, que é 188, que é um grupo de voluntários que de fato tentam pensar na valorização da vida, tá? Então, a gente tem que entender que é uma epidemia e como tal ela precisa ser tratada, tá? E aí, não sei se vocês separaram, desde o início eu trouxe um monte de girassol. E por que é girassol? Né? É setembro amarelo, amarelo de sol, amarelo de girassol. E o girassol, a gente saiu um pouco dessa coisa do suicídio pelo suicídio e a gente quer trazer o setembro pela valorização da vida. Nada mais é do que o Eurípides acabou de passar aqui para vocês a programação e como é que chama? Seminário Valorização da Vida, tá? E não é por nada que a cor também é meio laranja, né? Que é exatamente isso. Como nós não vamos discutir suicídio nas casas espíritas, nós vamos discutir qualificação da vida. Como que nós, enquanto cristãos, enquanto espíritas, que temos toda essa dimensão do suicídio, como que nós podemos qualificar a vida das pessoas? E aí, o símbolo mesmo que a gente traz para setembro é girassol, né? Ele é vibrante, ele é amarelo, ele representa a felicidade, o calor, a lealdade, o entusiasmo, a vitalidade, a energia positiva, a altivez. E ele faz uma coisa muito legal. Ele se vira para o sol, né? Ele se vira para o sol, então ele faz o quê? Ele busca a luz. E é essa mensagem que a gente vai tentar deixar hoje, né? Que a gente consiga buscar essa luz. E aí, para nós espíritas, e eu acabei de falar que um dos fatores protetivos do suicídio é a religiosidade. Então, que luz é essa, né? A luz para nós é a espiritualidade, a religiosidade. Então, são as ferramentas mais eficazes de prevenção ao suicídio. Também as mais consoladoras, né? Então, se nós queremos um protetor, que a gente consiga de fato algum fator que nos proteja do suicídio, a religião, seja ela qual for. E para nós espíritas, a espiritualidade. A ciência caminha nessa direção e são inúmeras as pesquisas indicativas de menores taxas e atitudes negativas em relação a esse ato. A ciência tem caminhado tanto nesse sentido que tem uma disciplina na UFMG que chama Ciência e Espiritualidade. Essa disciplina tem discutido exatamente isso, como que a espiritualidade pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. E tem pesquisas que comprovam que pessoas ligadas a algum tipo de religiosidade, elas são menos deprimidas, elas tentam menos autoextermínio e elas dizem de uma felicidade maior que aqueles que não creem em nada.
E qual que é o nosso propósito? Né? A gente está lá, igual o girassol, buscando luz. A nossa luz é a espiritualidade. Qual que é o nosso propósito? Jesus deixa muito claro para a gente em Lucas. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Então, qual que é o nosso propósito? Caminhar, né? A gente não tem outra opção que não seja caminhar. Mesmo o suicida, ele também não tem outra proposta, outro propósito que não caminhar. Porque ele vai chegar no plano espiritual e vão falar: você vai continuar caminhando. A proposta não é evolução, não é caminhar sempre. Você vai só retardar um pouquinho a sua caminhada, mas você não tem outra escolha, é caminhar. Porque nós nascemos, né? Nós somos criados simples e ignorantes, mas nós somos convidados à perfeição. E para isso é caminhar. Caminhar, 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 hoje, amanhã e no dia seguinte. E a doutrina espírita, o livro dos espíritos, ela tem um capítulo que chama Lei da Conservação, que ele se debruça sobre a questão do suicídio. Eu trouxe algumas perguntas que são as mais importantes para a gente trabalhar hoje, que é lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, né? A ameba é um ser unicelular. Aí se você dá uma cutucada nela, ela sai, ela se esquiva da cutucada. Por quê? Ela está tentando se preservar, né? Qualquer ser vivo, ele vai caminhar no sentido da sua conservação. Ele vai buscar comida, ele vai buscar beber água. A hora que o coelhinho vê uma onça, ela sai correndo. Por quê? O instinto de conservação. Todo ser vivo, ele tem esse instinto de conservação. Todos nós, homens e animais, somos impelidos a viver, pois a vida nos é necessária ao aperfeiçoamento. Caminha hoje, caminha amanhã, caminha sempre. Então, nós somos impelidos ao aperfeiçoamento. Isso é uma lei de conservação, tá? Do ser vivo. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio importa numa transgressão dessa lei. O que se deve pensar do suicídio cujo fim é fugir da miséria e decepções desse mundo? Pobres espíritos que não têm coragem para suportar as misérias e dificuldades. As tribulações são provas e as expiações necessárias, né? Um dia desse a gente estava aqui falando de perguntas e respostas e a gente estava falando exatamente assim, o tanto que ainda para nós é difícil seguir a lei humana, que é concreta. Por exemplo, tem um lugar que está lá marcado que é proibido estacionar o carro, porque aquele lugar é destinado para o idoso. E muitas vezes a gente fala assim, não, só rapidinho, eu só vou pegar um negócio ali, rapidinho eu vou deixar aqui, né? A gente acaba criando, né, infrações de leis humanas, essas leis que a gente cria, né? Você não pode fazer isso, aquilo para o nosso bem social. Agora, e lei divina, né? A resposta foi muito clara do livro dos Espíritos. Tem o homem direito de dispor de sua vida? Não, não tem. Mas nós temos o livre-arbítrio, né?
O Sérgio Bebiano acabou de falar que tem limite esse livre-arbítrio, mas nós somos livres. E eu posso, dentro dessa minha liberdade, infringir uma lei, inclusive uma lei divina, né? Obviamente, toda infração vai ter as suas consequências. Se eu parar o carro no lugar de um idoso, eu posso ser multada. Tem uma consequência. Eu posso infringir uma lei suicidando? Eu sou livre. Obviamente, isso vai ter uma consequência. E a espiritualidade e Deus, na sua misericórdia, óbvio que vai amparar e acolher este que errou, né? Mas é uma infração de uma lei importante, porque é uma lei de conservação. A vida nos foi dada para que a gente caminhe hoje, amanhã e sempre, apesar das adversidades. E não tem nada muito novo, não. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então a gente está aqui para isso mesmo, né? Se a gente acha que a gente não vai sofrer, a gente então está extremamente enganado, porque então você está no lugar errado, né? Só que nós sabemos que pelo amparo espiritual nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar. Em geral, quais as consequências do suicídio? Muito diversas as consequências. Os efeitos do suicídio não são idênticos. Eu acabei de falar do livre-arbítrio, mas a gente vai ver que nós, enquanto espíritos únicos, a gente vai ter motivos diversos, né? Para que eu desista ou não, que eu seja mais resiliente ou não. E aí as consequências vão ser muito diversas. É muito diferente uma pessoa que sofreu anos e anos, não estou justificando, não estou falando que é justificável, mas as consequências são diferentes no sentido de que tem uma pessoa doente, deprimida, há anos em tratamento, há anos com utilização de psicofármacos, não consegue ir no desespero autoextermínio. Tem uma outra pessoa que a empresa faliu. De uma hora para outra, ela suicida. Uma pessoa que vivia um casamento, separou, suicida. Então, as consequências elas vão ser muito diferentes. Por isso que a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que essa pessoa trouxe de outras encarnações. A gente não sabe o sofrimento psíquico dessa pessoa. Então, como que a gente vai poder julgar? Né? Então, por isso as consequências são tão diversas. Não apenas determinadas, e em todos os casos corresponde sempre às causas que produziram, mas há uma consequência que é igual em todo suicida: o desapontamento. Ele achou que suicidando ele estaria livre das adversidades da vida, dos seus problemas, dos seus conflitos. Nós que somos espíritas, nós sabemos que ora eu estou aqui no plano terrestre, amanhã eu estou no plano espiritual. Eu volto para o terrestre, eu volto para o espiritual. Não é assim a pluralidade das existências? Eu vou e volto, eu vou e volto quantas vezes forem necessárias. Eu sou diferente quando eu passo um passinho para cá, dei um passinho para cá. O que mudou na Gisele, hora que ela vem para cá ou que ela vem para cá? Absolutamente nada. A única coisa que vai alterar é o meu formato de corpo. Eu estou encarnada no corpo biológico, eu vou ficar sem esse corpo biológico e vou para cá. E aí o suicida, ele se desaponta, porque ele achou que no desespero, pondo fim à vida terrestre, ele resolveria as suas questões.
não vai resolver nada, né? Nós sabemos que, pelo contrário, ele ainda vai comprometer uma reencarnação, colocando fim antes que ela pudesse concluir as suas tarefas dessa encarnação, né? Então, todo suicida, quando ele chega no plano espiritual, ele entra em desapontamento. E aí tem uma passagem que vai mostrar isso para gente, esse desapontamento, no céu e inferno. Acho que todo mundo vai sair daqui hoje com a missão de ler céu e inferno, né? O Sérgio falou, eu estou falando. E aí tem o suicida da Samaritana. E aí tem uma passagem assim: mas no momento de vós suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação? Ansiava pela morte, esperava repousar. Como é a ideia do futuro não nos fez se anunciar a tal projeto? Não acreditava nele? Era um desiludido? Que reflexões ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não me se extinguiu. A vida não acabou. A única coisa que ele fez foi trocar de plano. Olha o desapontamento. Mas a vida não se extinguiu. Ela pulsa, ela continua, né? E aí, a doutrina espírita, ela traz uns pressupostos muito claros para a gente. Primeiro deles, Deus como inteligência suprema. Segundo, imortalidade da alma. Nós somos imortais. Como é que mata uma coisa que é imortal? Não tem jeito, né? Então, se nós somos imortais, o suicídio não tem sentido algum. Se nós acreditamos na permanência nossa enquanto espíritos, independente de plano que a gente tiver, né? Como é que a gente mata alguma coisa que é imortal, né? A pluralidade dos mundos, nós sabemos aí dos mundos, né, habitáveis. A pluralidade das existências é um processo cíclico de mudanças de planos, ora aqui, ora lá. Ora eu estou no plano espiritual, planejando a minha próxima reencarnação. Ora eu estou aqui, vivendo esse plano, aí eu volto. E assim sucessivamente. Daí a misericórdia divina. Eu tenho tempo, eu posso ir e vir. Não é essa a mensagem? Caminha hoje, amanhã e sempre? É isso, né? Caminha aqui, caminha lá, caminha aqui, caminha lá e vamos seguindo, né? A interferência dos espíritos, que foi uma pergunta que eu respondi, ela é presente na nossa vida, e o livre-arbítrio e evolução. Isso é os princípios, estes são os princípios da doutrina espírita. Então eu marquei claramente aí, olha, imortalidade da alma. Como o suicídio pode ser solução se a morte não é o fim? Se a vida continua em sua plenitude no mundo espiritual, essa atitude em nada nos aliviará os sofrimentos. Pelo contrário, trará novas provas. Então, se nós somos espíritas, se nós acreditamos nesses princípios doutrinários, nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem que o suicídio não é, de fato, uma solução. Leon Denis fala para a gente: a dor é lei de equilíbrio e educação, uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento e condições de progresso. Nós estamos aqui numa escola, né? A gente precisa entender que nós somos aprendizes, que nós estamos aqui no processo pedagógico, educativo, né? Então, o sofrimento ele tem esse caráter, as expiações têm esse caráter
de aprendizagem. Porém, em nenhum momento o espírito em sofrimento é abandonado à própria sorte. As leis de Deus agem sempre a favor do espírito imortal, acolhendo-o e aliviando suas dores, para que possa progredir com confiança e fé em si mesmo e no Pai de infinita misericórdia. Então, por mais sofrido que seja, por mais desafiador que seja, a gente tem a misericórdia divina e a espiritualidade nos amparando, né? Aí a importância da conexão com essa espiritualidade, para que ela nos dê força, para que a gente consiga seguir em frente. Hoje, amanhã e sempre, apesar de todas as adversidades que a gente tem na nossa vida, né? E que nenhuma adversidade seja suficiente para que eu desista de viver, né? Allan Kardec, na Obras Póstumas, e aí a gente tem alguns autores espíritas, Divaldo falou disso há pouco tempo atrás, dessa epidemia silenciosa. Nunca em toda a história se teve tantos suicídios, né? E isso foi previsto de alguma forma. Né, Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele fala: a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira e sua resistência marcará por terríveis lutas o fim de seu reinado. Cegueira e resistência, né? Um dos aspectos importantes que a gente tem que pensar para a valorização da vida é a nossa capacidade de ser flexível. Esse negócio de ser rígido com tudo, né? É muito complicado no nosso dia a dia. Extraviados correrão para a própria perda, atingirão a destruição que produzirá muitos flagelos e calamidades. E como se a destruição não caminhasse suficientemente rápida, se verá o suicídio se multiplicar em uma proporção inédita até entre as crianças. Isso é muito antigo. E olha onde que a gente está vendo isso agora, né? Exatamente essa multiplicação desses casos. A loucura atingirá como nunca um número muito grande de homens que, mesmo antes da morte, estarão eliminados do mundo dos vivos. Estes são os verdadeiros sinais dos tempos. Entretanto, através da nuvem sombria que os cercam, no meio do qual ruge a tempestade, você já vem apontarem os primeiros raios da nova era. A fraternidade lança seus fundamentos a todos os pontos do globo e os povos se estendem as mãos. Os preconceitos que fizeram jorrar ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, enquanto que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. As ideias fermentam em toda parte. O mundo está em imenso trabalho de gestação que dura cerca de um século. Nesse trabalho, ainda confuso, vê-se, entretanto, dominar uma tendência para certo objetivo, o da unidade e da uniformidade que predispõe à fraternização. O que ele está falando? Ele está falando para a gente rumo ao mundo de regeneração, né? Existe um movimento caminhando para que a gente possa chegar à fraternidade. Mas para que isso aconteça, né, há uma efervescência dessas questões. E aí Sérgio Bebiano agora mesmo estava falando, nós hoje somos muito, infinitamente melhores do que nós fomos há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Por mais mazelas que nós temos hoje, a humanidade é muito mais fraterna do que era anteriormente. Que é a história do caminho hoje, amanhã e sempre. A gente está caminhando. Pode estar caminhando lento, às vezes mais rápido, às vezes, né? Mas a gente está caminhando e com certeza
quando Allan Kardec fala disso, ele fala dessa efervescência, desse movimento, mas é um movimento rumo à evolução, rumo a um plano, né, a um mundo de regeneração. E aí, quando um suicida pensa, né, ele fala: por que não? Eu sou dono do meu corpo, se eu sou livre para fazer o que bem entender, se a vida não faz sentido, se não dou conta do recado, se não tenho ninguém, se eu me sinto excluído, se não tem outra saída, se desejo acabar com tudo, se a morte é certa, por que não me matar? Por que não? Por que não? E à medida que ele vai falando exatamente de um não pertencimento. Ele não pertence a nada. Por que não? Porque eu sou usufrutário do meu corpo, que é me concedido por empréstimo divino. Esse corpo é a minha morada dessa atual existência. E eu preciso cuidar dele, né? Eu sou responsável pelos meus atos e assumirei as consequências de minhas escolhas. Eu descobrirei o sentido da vida nos objetivos que alcançarei, preenchendo o vazio essencial, sendo útil a alguém. Eu sou capaz de vencer todos os obstáculos do caminho. O tempo é o melhor remédio. Eu nunca estou só ou abandonado, a não ser por mim mesmo. Eu posso me abrir para receber ajuda sem me desvalorizar por isso. Eu sempre terei pelo menos duas opções. A melhor escolha depende de mim mesmo. Eu sou incapaz de extinguir a vida. A ideia do fim de tudo é uma ilusão. Lembrando que nós somos imortais, então eu não posso extinguir a vida. Eu entenderei que a passagem é certa quando eu for convidado pelas forças da vida, porque a morte não existe. Eu sou um espírito imortal e continuarei sempre vivo. E por que não? Né? Se a ideia de tirar a sua própria vida já lhe passou pela cabeça, ou se conhece alguém nessa situação, não se omita. Né? E aí, muitos de nós, todos nós, passamos por momentos que a gente gostaria de se congelar. Né? A gente brinca e fala assim: ah, me congela pelo menos uns dias. Né? A gente tem essas coisas mesmo. Né? A gente tem esses momentos meio que de desespero que eu falo, né? Tá difícil. Né? E a gente tem pessoas que estão sinalizando próximas de nós a questão do não pertencimento. Aqui a pessoa vai se isolando, isolando, e a gente não pode se omitir. Então, se sou eu, procure ajuda, ligue no CVV, procure um psicólogo da unidade de saúde mais próximo da sua casa, procure uma casa espírita, né? Se for outra pessoa que eu saiba, auxilie essa pessoa, não se abandone, esteja presente, busque ou aponte caminhos, sinta ou alimente a esperança. A vida é sempre a melhor opção e a vida é mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Isso é do livro Estudando a Mediunidade. Né? E aí, a ideia do Setembro Amarelo que a gente traz, né? É óbvio que a gente tem que falar um pouco da epidemia, falar um pouco, né, da questão emergencial que traz para a gente, principalmente nos últimos 10 anos para cá, mas é a gente pensar como qualificar a vida nossa e das pessoas em torno de nós, seja da família, seja dos amigos, seja do trabalho, como perceber que alguém está se afastando e como reaproximar essa pessoa, né? E a ideia do girassol é exatamente, né, essa vitalidade, essa efervescência da vida, né? E tem a música do Jota Quest que fala, né? E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol é para lá que eu vou, né? Entender que o sol é exatamente esse norte, né? É onde a gente mira para a gente poder seguir em frente. E o norte que a gente tem muito claro para a gente
é a nossa vida espiritual. A gente está aqui, mas essa não é a nossa casa, né? A minha casa é lá. Aqui é o momento de aprendizado, de crescimento, mas a gente vai ficar alternando entre vida lá e vida cá, até que eu possa de fato chegar a uma evolução que eu seja compatível com o co-criador, né? Como co-criador, que eu tenha uma perfeição relativa e que as virtudes passem a ser a dominância do meu caráter, da minha vida. Então, que a gente siga essa luz, que a gente busque essa luz, e é a história do copo, né? Sempre vai ter um copo meio vazio, meio cheio, que a gente consiga ver o lado bom das coisas, que eu consiga entender que se eu sofro é porque é necessário, é pedagógico, existe um propósito para isso, existe uma misericórdia divina me amparando nesse sentido, e que eu consiga compreender que em momento algum o suicídio é opção. Porque nós somos imortais, então não vai resolver, e porque eu preciso desse processo, eu preciso continuar caminhando. Tá? E, por fim, né, a FEB traz claramente para a gente, né, que em defesa da vida, você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão, procure ajuda. E que a gente consiga nas casas espíritas ser esse amparo, ser esse porto que as pessoas que sofrem psiquicamente, as pessoas que se sintam desprotegidas, né, de todos os sentidos, principalmente psiquicamente, que possam recorrer a nós e que a gente possa abraçá-las, ampará-las, acolhê-las, para que elas possam entender o propósito da vida. Era isso, que a gente saia daqui cheio de vida, né, valorizando a vida e que a gente não perca o nosso propósito, que é caminhar hoje, amanhã e sempre. Que a espiritualidade nos ajude nesse caminho, que a espiritualidade nos guie e nos conforte quando as dificuldades forem maiores. Que assim seja. Muito obrigada a todos. E que a gente continue aí nesse caminho. Obrigada.